Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós faremos a composição e decomposição dos números até a quarta ordem. No vídeo anterior, vocês viram alguns conceitos sobre números pares e números ímpares. Por que a professora passou e está passando agora essa explicação? Porque nas atividades do LDI de vocês de hoje, vocês precisarão de algumas habilidades para conseguirem resolver as questões propostas, ok? Vamos começar então? Bom, primeiro vamos recordar as ordens que nós vimos trabalhando durante o primeiro bimestre e que nós iniciamos também agora no segundo bimestre. Então, vamos iniciar pela primeira classe de ordens. Na primeira classe, nós temos a ordem da unidade, que é a primeira ordem, a segunda ordem, a dezena, e a terceira ordem, a centena. Na segunda classe, nós iniciamos este bimestre a quarta ordem, que é a unidade de milhar, que é o que vocês estão vendo agora. Vamos fazer a representação, então, do número 1268. Bom, como nós devemos preencher este número no quadro de ordens? Nós sabemos que cada número possui um valor posicional. Então, o número 8 está na ordem da unidade, o número 6 na ordem da dezena, o número 2 na ordem da centena e o número 1 na ordem da unidade de milhar. 8 unidades é sempre ele mesmo. 6 dezenas é o mesmo que 60 unidades. 2 centenas é o mesmo que 200 unidades. E uma unidade de milhar é o mesmo que 1000 unidades. Agora, vamos representar este número com as fichas. Lembra que no primeiro bimestre vocês trabalharam com as fichas para fazer a composição e a decomposição dos números? Naquelas fichas, vocês possuíam o número das unidades, das dezenas e das centenas. Hoje, nós iremos trabalhar com mais uma ordem, a unidade de milhar. Então, na primeira ordem, que é a unidade, nós temos as fichas verdes. Na segunda ordem, que é a dezena, as fichas amarelas. Na terceira ordem, que é a centena, as fichas azuis. E na quarta ordem, a unidade de milhar, nós iremos representar com as fichas rosas, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Com as fichas, nós iremos fazer a decomposição do número 1268. Então, ele ficará assim. Para as unidades, eu preciso da ficha verde. E qual é a minha unidade? Número 8. Para a dezena, eu preciso da ficha amarela. E qual é a minha dezena? É o número 6. E 6 dezenas é o mesmo que 60 unidades. Para o número 2, que está na ordem da centena, eu preciso da ficha azul. E 2 centenas é o mesmo que 200 unidades. Para o número 1, que está na unidade de milhar, eu preciso da ficha rosa. E uma unidade de milhar é o mesmo que 1000 unidades. Fizemos aqui a decomposição com as fichas do número 1268. Agora, vamos fazer diferente. Faremos a composição desta representação. Aqui, nós temos o mesmo número. Observem que os valores são os mesmos usados nas fichas, ok? Temos 1000 mais 200 mais 60 mais 8. Nós temos aqui um número decomposto. Faremos o quê? A composição deste número por meio das fichas, tá bom? Nós iremos usar as mesmas fichas que vocês usaram para fazer a decomposição no exemplo anterior. 8 unidades, 6 dezenas, que é o mesmo que 60, 2 centenas, que é o mesmo que 200,
e uma unidade de milhar, que é o mesmo que 1000. Usaremos essas fichas para fazer a composição deste número. Observem que os valores que estão em cima são os mesmos que estão representados nas fichas. Como nós faremos, então, a composição usando as fichas? Lembra que a professora havia explicado que vocês devem colocar uma ficha sobre a outra para que cada cor e cada número ocupe a sua ordem correta? Será da mesma forma. Vamos lá. A ficha verde ocupando a ordem da unidade. A ficha amarela embaixo da ficha verde, aparecendo apenas o número 6, que representa as dezenas. A ficha azul embaixo da ficha amarela, ocupando a ordem da centena, aparecendo apenas o número 2, que representa as centenas. E a ficha rosa embaixo de tudo, ocupando a unidade de milhar, aparecendo apenas o número 1, que está na ordem da unidade de milhar. Fizemos aqui, então, a composição do número 1268. Nós tínhamos o número decomposto, usamos as fichas e fizemos a composição deste número. Agora, para fixar melhor este conteúdo, vocês farão o seguinte. No caderno de vocês, não é o caderno de desenho, tá? É o caderno de classe mesmo, tá bom? Você irá copiar e responder, ok? Vamos lá. Número 1. Faça a composição dos seguintes números. Eu irei deixar uma foto da imagem completa, tá bom? Lá no nosso grupo. Assim vocês podem copiar da foto, ok? Por enquanto, prestem apenas atenção na explicação e depois vocês podem pausar o vídeo, voltar no grupo e copiar a atividade em seu caderno. Primeiro número, 1548. Segundo, 2761. 1000. 7060. 8109. 4003. Ah, professora, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu preciso usar as fichas? No meu material de apoio não tem as fichas rosas. Não precisa das fichas, vocês farão com um lápis, ok? E como é que vai ficar? Eu vou dar aqui apenas um exemplo, tá bom? Vou fazer somente o primeiro. Vamos observar com atenção. Neste meu primeiro número, qual ordem está ocupando o número 1? Vocês podem fazer a dica que a professora ensinou, tá bom? De colocar as ordens em cima de cada número. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ah, professora, então o número 1 está ocupando a unidade de milhar. Como é que ele vai ficar representado? O 1 vale quanto mesmo? Vale 1000, não é mesmo? E o número 5 está na ordem da centena. O número 5 vale quanto, então? Vale 500. E o número 4 na ordem da dezena. 4 dezenas é o mesmo que 40. A unidade é sempre ela mesma. Então, em unidade, nós temos 8. Ficará assim. 1000, que é representado pelo 1 na unidade de milhar. 500, que é representado pelo número 5 na ordem da centena. 40, que está representado pelo número 4 na ordem da dezena. E o 8, que está na unidade. Fiz aqui a decomposição do número 1548. Isso é o que vocês farão com os demais números, ok? Feito isso, vocês irão para a próxima questão. Na número 2, vocês farão a composição dos seguintes números. É o inverso do que foi feito na número 1. Aqui nós temos os números decompostos. E vocês farão a composição desses números, tá bom? Lembrando que vocês devem observar cada ordem, os números que estão ocupando as ordens, ok? Vejam que na unidade eu tenho apenas um algarismo.
Na dezena, 2 algarismos. Na centena, 3 algarismos. E na unidade de milhar, 4 algarismos. Vocês encontrarão aqui uma representação que não possui a ordem da dezena, tá bom? Ó, unidade, centena e unidade de milhar. Quando eu não tenho nenhum número na ordem da dezena, na composição eu devo usar o número 0 para representar, ok? Vou fazer apenas um exemplo para que você saiba o que deve ser feito. Vamos lá. O número 4 ocupa a ordem da unidade. O 80 ocupa a ordem da dezena. Como que eu vou colocar este número 80 na dezena? Bom, eu sei que 8 dezenas é o mesmo que 80, então eu irei usar apenas o número 8. Na ordem da centena, temos o número 600. Para representar o número 600, na ordem da centena, eu devo colocar apenas o número 6. E na ordem da unidade de milhar, temos o número 5.000. Para preencher o quadro de ordens, eu devo usar apenas o número 5 na unidade de milhar. Então, ficará assim: 4 na unidade, 8 na dezena, 6 na centena e 5 na unidade de milhar. Bom, aqui vocês já sabem como fazer. Respondam todas as questões da número 1 e da número 2 e depois vocês voltem a dar o play para continuarmos, tá bom? Agora, abram o LDI de vocês na página 9. Não esqueçam, em cima vocês devem colocar a data de hoje, 13/7/2020. Aqui é uma continuação do exercício número 4 que vocês fizeram na aula anterior, que foi este exercício aqui, que vocês devem colocar o número com algarismo e a sua representação com palavras também, tá bom? Então, aqui vocês deverão continuar a responder o número 4 para poder ir para a próxima questão. Número 5. Descubra o padrão utilizado na sequência numérica a seguir e complete-a com os números que estão faltando. Aqui eu tenho o número 2.300. Na próxima casinha, eu já tenho o número 2.305. Quantas unidades o número 2.300 avançou até chegar no 305? Eu tenho que descobrir aqui quantos números ele andou. Quando eu descobrir isso, eu saberei quantos ele deve andar para a próxima casinha e assim sucessivamente preencher até o último número dessa trilha, tá bom? Eu posso descobrir também por meio de uma subtração. Eu posso usar este número que é maior, montar no quadro de ordens uma conta, deixando este número em cima, que é o 2.305, e embaixo o número 2.300. Uma conta de subtração é uma conta de menos. O resultado dessa conta será a quantidade de unidades que o número avançou de uma casinha para outra. Pausem o vídeo e respondam ao número 5. Número 6. Bruno foi com a mãe ao posto de saúde tomar vacina e entraram em uma dessas salas. Observem que as portas das salas estão numeradas. Vejam que as duas últimas não estão. Aqui vocês devem descobrir também o padrão das unidades que cada porta está avançando de uma para outra. Então, se aqui eu tenho a porta de número 1110, eu preciso descobrir quantas unidades ela avançou até chegar no 1112. Ou seja, quantas unidades foram adicionadas a este número. Também posso fazer por meio de uma subtração, o mesmo exemplo que eu dei acima, tá bom? O maior número em cima e o menor número embaixo. O resultado que sobrar será a quantidade de unidades que estará avançando de uma porta para outra. Agora,
Vamos aqui responder a letra A. A sequência dos números das salas segue um padrão. Descubra esse padrão e escreva os números das duas últimas portas. Então, depois que vocês descobrirem a quantidade de unidades que é adicionado a cada porta, vocês irão preencher aqui essas duas últimas e colocar este número aqui dentro dos quadros, ok? Letra B. Esses números são pares ou ímpares? Por quê? Observem os números que estão nas portas e os números que vocês colocaram. Veja o número que está na ordem da unidade e responda a questão B. Letra C. Bruno e a mãe estão na sala cujo algarismo da ordem das unidades é 6. Escreva com palavras o número dessa sala. Não é somente o número 6, não. Vocês irão procurar aqui qual dessas portas possui o número 6 na ordem da unidade e observar o número inteiro, ok? Com palavras, vocês irão escrever aqui nesta linha como se lê este número. Pausem o vídeo e respondam todas as questões do número 6. Agora, na página 10, em cima, coloquem a data de hoje, 13/7/2020. Compondo e decompondo. Roda de conversa. Vamos compor e decompor números usando as fichas coloridas. Você já sabe que a cor de cada ficha representa uma ordem. As fichas verdes representam as unidades, as amarelas as dezenas e as azuis as centenas. Para representar a ordem das unidades de milhar, usamos a ficha rosa. Veja o exemplo aqui embaixo. Que número as fichas coloridas a seguir estão formando? Veja que aqui você tem a ficha da forma decomposta. Preencha embaixo nessa linha, de forma composta, o número que essas fichas estão formando. Escreva a decomposição desse número representado pelas fichas coloridas ao lado. Aqui vocês possuem um número já composto, representado pelas fichas. Vocês irão representar aqui nesta linha este número de forma decomposta. Como assim, professora? Desta forma aqui, que está aqui em cima, tá bom? Vocês devem fazer o mesmo aqui embaixo. Cada número ocupa uma ordem. Coloque de acordo à unidade dessas ordens a representação aqui. No número 7, que está na ordem da unidade, eu sei que eu tenho sempre ele mesmo. Já na dezena, o número 5 representa 50 unidades. Na ordem da centena, o número 2 representa 200 unidades. E na ordem da unidade de milhar, o número 1 representa 1000 unidades. Coloquem aqui de forma decomposta esse número. O nosso sistema de numeração é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Veja o que nós temos aqui embaixo. Escreva o valor posicional de cada algarismo do número 1257. Aqui nós temos as fichas da forma composta, representando o número 1257. O número 7 ocupa a ordem da unidade, 5 a ordem da dezena, 2 a ordem da centena e o 1 a unidade de milhar. Temos aqui um quadro com o algarismo, que são os mesmos que vocês possuem aqui. Vejam cada um indicado de acordo com a linha, seguindo a sua cor. E o valor posicional que vocês deverão preencher. Aqui, o número 7, que está na ordem da unidade, vale quanto? O número 5, que está na ordem da dezena, vale quanto? O número 2, na ordem da centena, vale quanto? E o número 1, na ordem da unidade de milhar, quanto vale? Preencham este quadrinho, ok? Terminando a página 10, vocês irão encerrar o conteúdo de matemática de hoje.
Então, vocês irão enviar a foto das páginas 9 e 10 no meu número privado para as correções. Aguardo o retorno de vocês e encerramos aqui a aula de matemática. Até o próximo vídeo!